Maranata! O Senhor logo vem! E esse é um recado para você que está em casa também. Receba um abraço da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui em Rolim de Moura, a tradicional Estil. Se você mora em Rolim de Moura, o nosso convite está aberto. Nós temos cultos aos domingos, 19h30, quarta-feira, 19h30 e sábado, 8h45. A gente abre a igreja com louvores, depois tem escola sabatina. Estamos estudando o amor e a justiça de Deus até o final do mês de março e depois o culto divino, o que eu estarei fazendo a partir de agora. Que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família. Que Deus abençoe essa igreja. Amém? Pega a sua Bíblia com ela em mãos, abra lá em Apocalipse 14. Vamos orar novamente. Querido Deus, amado Pai, nós estamos em sua presença, Senhor. Por isso pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa as nossas falhas. Receba também, Senhor, os nossos agradecimentos, porque temos a certeza que o Senhor tem cuidado de nós, continuará cuidando e está preparando um lugar maravilhoso para todos nós. Que o Santo Espírito possa estar nesse momento usando a mim, apesar dos meus defeitos e falhas, que fale o Espírito Santo e que toque cada coração, cada mente. E acima de tudo, Senhor, ao ouvir a sua palavra, nos ajude a colocar em prática. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, os últimos 3 temas que eu trabalhei, de Apocalipse 14, o primeiro foi um material, um artigo. Então está no canal aí esse artigo, mostrando que o temor, a adoração, o dar glória que Deus espera de cada um de nós, não só dos adventistas, mas de todos os seres humanos, é uma adoração pactual ética, uma adoração no termo de aliança. E eu só posso fazer uma aliança com alguém que eu conheço. Por isso nós temos a missão de apresentar esse Deus através da sua palavra, que é o Evangelho eterno, porque aqui contém o plano de salvação, mas mostra quem é Deus, o Deus de amor, o Deus de justiça. Mas quando você vai para Êxodo, Deuteronômio e vai aqui em Apocalipse, percebe-se que o que ele espera nessa adoração pactual e ética está relacionado aos 4 primeiros mandamentos de Deus. Por isso que os 4 primeiros mandamentos de Deus foram os primeiros mandamentos a ser atacado pelo inimigo de Deus. Segundo sermão que eu preguei sobre esse tema, então eu expandi um pouco mais e falei de temer. E você que está em casa, que já assistiu, sabe muito bem. Temer a Deus. O que significa temer a Deus? E ali estarei 2 frases. Temer a Deus, quando você teme a Deus, você não teme a mais nada. Porém, quando você não teme a Deus, você teme todas as outras coisas. E o temor de Deus está sobre a reverência, a obediência aos mandamentos de Deus. Você pode dar um Google depois, você que está em casa aí, né? Pode ir ali no seu local de pesquisa, no seu telefone, no seu computador, digite lá, temer a Deus, ou só temor. Você vai notar que nos leva aí a um relacionamento de obediência a Deus. Apocalipse 14, verso 6 em diante. Você que está em casa, você que está na igreja. Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, estou usando a versão nova, internacional, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra, toda nação, tribo, língua e povo. Temam a Deus, dizia em alta voz, deem glória a Ele. Por quê? Pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez, o quê? Aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes da água. Então, outro anjo seguiu dizendo em alta voz, caiu a Babilônia, caiu a grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho da fúria de sua imoralidade. A versão tradicional da sua prostituição.
Verso 9, um terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz. E aqui está uma severidade, muita atenção com a mensagem do terceiro anjo. Porque enquanto a besta, ela provoca temor, até de perseguição de morte, de prisão e de morte, com aqueles que não aceitarem a sua marca, olha só o terceiro anjo dizendo aqui, ó. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: aqueles que adorarem a besta e a sua estátua, ou imagem, né? Ou aceitarem sua marca na testa ou na mão. Olha o verso 10. Beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura, na taça da ira de Deus, e serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça de seu tormento subirá para todo sempre, e não terão alívio nem de dia nem de noite, pois adoraram a besta e sua estátua e aceitaram a marca de seu nome. E aí o verso que nos leva, né, sempre a reflexão. Isso significa que o povo santo de Deus deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel em Jesus. E o verso 13 diz: e ouvi uma voz que vinha do céu dizendo: escreva isso, felizes os que de agora em diante, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque as suas boas obras os acompanharão. Amém? Sou movido a água, tá? Muito bem, quando você lê Apocalipse 14, a partir do verso 6, a gente poderia ir embora, o sermão está pronto. O Apocalipse de João, desvendando o último livro da vida do Ranko Stefanovic, essa semana eu quero pedir o novo livro dele, é mais ou menos dessa grossura, né? Para aprofundar um pouco mais desse tema. E essa mensagem hoje é extraída desse livro, que nos leva para a Bíblia. Então todos os créditos aqui, Apocalipse de João, desvendando o último livro da Bíblia, Ranko Stefanovic. E ele começa conversando com cada um de nós o seguinte: olha, a sessão anterior, Apocalipse 12, vocês lembram de Apocalipse 12? Falando ali da mulher verdadeira, falando da perseguição que essa mulher, ela teve que fugir por um período de tempo no deserto. Deus cuidou dela e ela foi atacada. Ou seja, essa igreja, composta por pessoas que guardavam os mandamentos de Deus e tinha fé de Jesus, na idade medieval, e aqui os adventistas que conhecem, sabe que aconteceu de 538 a 1798. Depois ele fala, e Apocalipse 13, o que acontece ali em Apocalipse 13? Ele fala, olha, presta atenção nessas duas sessões, porque quando você percebe as duas sessões anteriores de Apocalipse 14, dá ao povo de Deus no tempo do fim a firme certeza da promessa de Cristo de estar sempre do lado do povo durante a prova escatológica final. Deus esteve lá com o povo naquele período medieval. Deus, agora no tempo do fim, está também com o seu povo. Você não está sozinho. Muito bem, nós entendemos também que o tempo do fim começa quando? Na escatologia bíblica. Profecias de Daniel. Para você que está em casa, o tempo do fim começa em 1798. Nós estamos vivendo o fim do tempo dos fins. E quanto mais se aproxima da vinda de Jesus para buscar os seus aqui nessa terra, o inimigo de Deus ele vai aprofundando os seus ataques contra o povo de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e os que têm a fé em Jesus. Então não é uma vida fácil, mas ao mesmo tempo que sabemos a perseguição, sabemos que Deus está com esse povo. Ao longo desses tempos difíceis, o povo de Deus, o povo do Senhor recebe a ordem do quê? No meio de todo esse caos, recebem a ordem especial de pregar essa mensagem, retratada por intermédio de 3 anjos voando pelo meio do céu, com proclamações direcionadas aos habitantes da terra. E assim, e aí para você que está em casa, fala assim, olha, os adventistas acham que são exclusivistas ao pregar essa mensagem de Apocalipse 14,
meu irmão e minha irmã, nós estamos convidando a todas as igrejas, todos os cristãos, a se voltarem para a Bíblia e para pregar a Bíblia. Pregar Apocalipse 14, entender, compreender, viver e pregar Apocalipse 14. Não era para ser uma mensagem exclusiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não, de todos os cristãos. Primeira mensagem angélica de Apocalipse 14, que diz: vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra. Toda nação, tribo, língua e povo. E qual é a mensagem? Temam a Deus, dizem em alta voz, deem glória a Ele, porque chegou a hora que Ele julgará a humanidade. E adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. O primeiro anjo, ele está trazendo o quê? Um evangelho eterno a fim de proclamar a todas as pessoas. Toda vez que você canta a Bíblia, está proclamando o evangelho eterno. Toda vez que você dá um estudo bíblico, você está proclamando o evangelho eterno. Seja na escola sabatina, seja na sua escola dominical. Do que se trata esse evangelho? Uma boa nova, uma boa notícia. E sua natureza eterna mostra que trata do evangelho da Bíblia. Antigo Testamento e Novo Testamento. Essa é a Bíblia. Além disso, declara a mensagem divina de salvação, mas também de juízo. Boa notícia para quem? Boa notícia para quem aceita essa mensagem. E qual é a mensagem principal? Graça. Jesus Cristo pagou o preço por todos. Boa notícia para quem aceita ser resgatado através do sangue do Cordeiro. Boa notícia porque anuncia salvação. Agora, para quem rejeita, significa o quê? Juízo. Deixa eu sintetizar juízo. Para quem rejeita, o lago de enxofre e fogo, ou comumente chamado de inferno. Em uma pregação aqui eu disse que o inferno não existe, o lago de fogo e enxofre existe, ou seja, existirá, tá? Tem uma correção no tempo verbal. E foi feito para receber Satanás, os seus anjos e os adoradores da besta, aqueles que não escreveram o nome no livro da vida. Agora, gente, nós estamos dizendo que aquele que rejeita significa juízo, significa morte eterna, significa fogo eterno. Não, o fogo eterno aqui é no sentido de que ele vai queimar até que toda a massa ali seja queimada. Na consequência, no sentido. Então, essa pregação é significativa, uma vez que a besta, no tempo do fim, ela está exercendo uma autoridade delegada por Satanás sobre quem? Cada tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 13, verso 7 diz que Satanás, ele está também, pregando também, usando ferramentas humanas também, para toda tribo, povo, nação e língua. Então, a nossa disputa é o que nós chamamos de a grande batalha, o grande conflito. Portanto, a proclamação do evangelho eterno no tempo do fim é mundial, assim como a atividade enganosa de Satanás também é mundial. Essa pregação final do evangelho é mencionada por Jesus no Sermão do Monte das Oliveiras, Mateus 24, 14, né? As boas novas a respeito do reino serão anunciados em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Essa mensagem é urgente. E por que essa mensagem é urgente? Porque ela diz respeito ao destino eterno de todos os habitantes da terra. Quando nós colocamos um superlativo, todos, o mundo, os habitantes do planeta, parece que a gente se distancia daquele que está perto. Meus filhos, eu estou pregando para os meus filhos olhem para mim que estão em casa, meus parentes, minha mãe, meus irmãos, olhem para mim. Porque se eu prego para vocês, e você deve aceitar a salvação, céu, vida.
Agora, se você rejeitar, não quiser escrever o seu nome no livro da vida, juízo, morte eterna. Percebeu? Como é urgente? Como que é urgente? Trata-se do chamado divino ao arrependimento. E para se arrepender, eu preciso aceitar que eu errei. Nós estamos trabalhando com brilho humano, né? Eu preciso aceitar que eu pequei. Esse chamado é expresso por meio do imperativo triplo. Qual é? Temer a Deus, dar glória a Deus e adorar a Deus. Se alguém está falando assim, como é que eu me arrependo? Como é que eu levo a minha vida ao arrependimento? Tema a Deus, dá glória a Deus, adorar como Criador. Por isso que eu vou trabalhar o ano todinho sobre esse tema, porque alguém pergunta, mas como é temer a Deus? O que significa dar glória a Deus? Percebem por que nós estamos trabalhando novamente esse tema? Eu vou hoje fazer um resumão. Temer a Deus e dar glória no Apocalipse 14, 7. No Apocalipse. Aqui ó, livro. Lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a palavra de Deus. O povo de Deus, no tempo do fim, é formado por aqueles que temem ao Senhor. Na Bíblia, temer a Deus significa, primeiro, levar a sério. Por isso que eu preguei sobre a relação, né, pactual de adoração, ética, baseada nos 4 primeiros mandamentos. Aqui, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Ou seja, não sai falando por aí que você é crente e praticando coisas erradas, denegrindo a imagem de Deus. Na Bíblia, temer a Deus significa levá-lo a sério. Outro, reconhecer quem Ele é, quem Deus é. Primeiro, Ele é o Criador de todas as coisas. Veja que em 1844, essa igreja é levantada para pregar a mensagem do primeiro anjo, dizendo que devemos temer e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e todas as fontes das águas. E justamente em 1844 é que começam os primeiros ensaios da revolução da espécie de Darwin. Nietzsche nasce, ele vai nascer por volta de 1844, aquele pensador que vai dizer que as tábuas da lei deveriam ser quebradas. O marxismo nasce também por volta dessa época, e o marxismo baseado no Darwin. O espiritualismo moderno, as batidas, que era uma comunicação entre os mortos e os vivos, também a partir dessa época. E a coisa fica tão forte que vai para dentro da escola. E aprendemos na escola que o que veio primeiro é o ovo. Quando, na verdade, todos que são criacionistas sabem que vem primeiro é a galinha. Aprendemos nas faculdades e universidades, ou desaprendemos, que o mundo não foi feito em 7 dias literais, como a Bíblia registra. E colaborada, às vezes, pela anulação do 4º mandamento, que aqui pega o verso 11 e cola aqui em Apocalipse 14. Então, levar a Deus a sério, reconhecer que Ele é, isso implica respeito a Deus, reverência a Deus. As pessoas estão brincando com a reverência, às vezes até dentro da casa de Deus, lugar cultico, terra santa. Isso aqui não é da associação, nem dos membros, casa de Deus, lugar de adoração. Temer ao Senhor denota um relacionamento correto com Ele, uma entrega plena à sua vontade. Gênesis 22, 12, Jó 1, 8 e 9, né? Também resulta em fazer o que é certo. Veja, temer a Deus resulta, o resultado de temer a Deus
é fazer o que é certo. Por isso, aqueles que temem a Deus guardam os mandamentos de Deus. Deuteronômio capítulo 5, 29, por exemplo, Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Dever de todo homem, guardar os mandamentos de Deus. E a lei de Deus está sendo atacada até por aqueles que dizem temer a Deus. Temer a Deus e dar glória caminham juntos. Ao passo que o primeiro ato designa relacionamento correto com o Senhor, o segundo denota obediência a Deus. A pessoa que teme a Deus responde sua graça por meio da observância dos seus mandamentos. E aí, João, ele escreve Apocalipse, ele escreve as 3 cartas e escreve o Evangelho. Eu acho João maior autoridade da Bíblia, mesmo recebendo a mesma inspiração. Por quê? Porque ele é o último a escrever. Problema sério estava acontecendo na época em que ele escreve o seu Evangelho. O gnosticismo, atacando a pessoa de Jesus como divindade. Nós damos uma lição inteira, 90 dias, sobre João. E ele vai escrever em 1 João capítulo 3, 24. Aqueles que obedecem aos seus mandamentos, permanecem nele. Entre linhas, você que está em casa, olha para mim. Se você não obedece os mandamentos de Deus, tem como você permanecer nele? Não! Ele continua dizendo, e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós, por quê? Porque o Espírito que ele nos deu, permanece em nós. Se você, meu amigo, não guardar os mandamentos de Deus, um exemplo, está escrito lá, 5º mandamento, honrar pai e mãe. Se você desonra o seu pai e sua mãe, vamos colocar um outro, vamos colocar um aleatório, não matarás, continua matando, não roubarás, continua roubando, não adulterarás. Teu corpo é o templo do Espírito Santo. O Paulo vai dizer que a adoração perfeita e correta é feita através do todo. Percebe? 1 João capítulo 5, 3. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. Esses mandamentos não são difíceis. Vou fazer um parênteses aqui. Lá em Jeremias, quando Deus fala da nova aliança, ele fala que haverá no futuro uma nova aliança, um novo pacto. Bom, nós já entendemos. A primeira aliança, ele entrega o livro, é espargido sangue no livro, colocado ao lado da arca da aliança, e ele entrega as 2 tábuas, primeiro 4 mandamentos, segunda tábua 6 mandamentos, ensinando o homem a amar a Deus, a amar o homem, entrega a Moisés as tábuas, vai para dentro da arca da aliança. O mediador é quem? Moisés. Ok? No novo pacto, Novo Testamento, e ele vai fazer isso na hora da Santa Ceia, ele vai falar, olha, nova aliança, novo sangue. Sangue de quem? Do próprio Cristo, Cordeiro perfeito. Quem é o intermediador? O sacerdote perfeito, Jesus Cristo. E ele não morre, então não precisa ter troca de sacerdócio. Mas a lei é a mesma. A aliança, o pacto, o testamento é novo, mas a lei é a mesma. Escrever no teu coração a minha lei. Mas lá em Ezequiel, contemporâneo de Jeremias, ele fala a mesma coisa, só que ele fala que no seu coração eu vou colocar o meu espírito. Percebe o que João está dizendo? Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos, e esses mandamentos não são difíceis. Não são difíceis para quem? Para quem está cheio do Espírito Santo. Aquele que não tem o Espírito, não consegue. Precisamos do Espírito Santo. Amém, igreja? O povo de Deus, no tempo do fim, é caracterizado por seu relacionamento íntimo com Jesus Cristo e pela guarda dos seus mandamentos. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Apocalipse 14, verso 12. O motivo para temer a Deus e dar glória é ter chegado a hora do juízo. Propósito desse juízo é o quê? O que está acontecendo no juízo? Decidir quem tem um relacionamento correto com Deus e quem não tem um relacionamento correto com Deus. Nós, adventistas do 7º dia, estudando escatologia, aprendemos muito com os irmãos mileritas, que em 1844, no dia 22 de junho, que acontece o grande desapontamento nos Estados Unidos, na verdade, quando Irã Edson olha para o céu, Deus revela para ele que Jesus passa a ter também uma nova função.
que seria de sumo sacerdote, e a partir daquela data, então, o juízo estava instaurado. A gente vê isso lá em Daniel, a gente vê isso aqui em Apocalipse, mas mesmo que os irmãos de outras denominações não acreditam nessa escatologia, sabem que também tem um juízo. E o propósito do juízo, seja bíblico adventista, ou seja uma outra interpretação, a função é a mesma: definir quem tem um relacionamento correto com Deus, ou quem não tem um relacionamento correto com Deus. Agora, todos sabem que essas decisões são tomadas quando? Antes da vinda de Jesus. Antes que a porta da graça se feche. Antes. Então, o momento de você tomar a decisão de temer a Deus, respeitar, reverenciar, obedecer, guardar os seus mandamentos é agora. E eu falo um pouco agora sobre adorar, temendo e dando glória a Ele, apresentado aqui em Apocalipse. Os pecadores, e aí está falando com todos nós, somos pecadores. Nós, pecadores, temos a oportunidade de se arrependermos e de voltarmos para o Senhor, porque Ele não quer que ninguém pereça. Não é a vontade de Deus, minha querida mamãe, meu querido papai, não é a vontade de Deus que seu filho se perca. Meus filhos, não é a vontade de Deus que vocês se percam, não é também a minha vontade. Em vez disso, Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. Velho Testamento, e Pedro repete aqui em Deuteronômio, capítulo 3, 2 Pedro 3:9. Aquele que fez o céu e a terra, o mar e a fonte das águas. A adoração, irmãos, é o ponto central no conflito entre Cristo e Satanás. No tempo do fim, período que nós estamos vivendo, e vai ficar mais severo ainda, os habitantes do mundo se dividirão em dois grupos: aqueles que temem a Deus, aqueles que respeitam a Deus, aqueles que têm reverência pelo nome de Deus, aqueles que obedecem, guardam os mandamentos de Deus, aqueles que têm a fé em Jesus, e aqueles que temem e adoram a besta. Só que quando nós falamos, olha, e tem um grupo que adora a besta, tem um grupo que respeita, que reverencia, que obedece a besta, todo mundo fala, eu não, jamais. Você não vai encontrar ninguém, ou alguns que são satanistas declarados, mas tirando eles, você não vai encontrar ninguém dizendo que adora a besta. Mas tem uma linha clara de divisão, e essa linha divide esses dois grupos. Então é importante ter em mente que o teste do tempo do fim não é uma negação de adoração, mas uma afirmação de quem é adorado. Ao passo que a maioria dos habitantes da terra rejeita a verdade e escolhe seguir e adorar a besta, o povo do Senhor escolhe adorar e servir a Deus. E aí a verdadeira adoração na Bíblia, que é o livro de Deus, é associada ao quê? Aos mandamentos de Deus. Talvez isso responda a sua pergunta: que Deus você está temendo e dando glória? É o Deus Criador, Redentor, Salvador, ou um Deus falso que alguém apresentou para você ao seu próprio estilo? A verdadeira adoração da Bíblia é associada aos obedientes aos mandamentos de Deus. Base bíblica, Vanderlei, 1 João 2,3. Eu estou usando João porque escreveu Apocalipse e eu estou dentro de Apocalipse. 1 João capítulo 2,3. Você que está em casa. E sabemos que o conhecemos se. Olha a preposição. E sabemos que o conhecemos se. Gente, como é que você faz um pacto com alguém que você não conhece? E sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Pode piorar, que João continua dizendo, verso 4. Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é o quê?
é mentiroso, e a verdade não está nele. Eu poderia ficar um dia pregando sobre eu conheço, mas não guarda, não obedece seus mandamentos, é mentiroso. Quem é o pai da mentira? Quem é que Satanás está usando para distorcer a palavra de Deus? O dragão dá poder para quem? O sistema religioso medieval, representado pela besta do mar, a besta que levanta do abismo. Não vou entrar nesse assunto, porque é o que nós estamos vivendo, principalmente hoje, aí envolve política, e a besta que se levanta da terra, um sistema religioso apóstata, com lá no final, unindo-se igreja e Estado no mesmo sistema da época da igreja medieval, e foi fichinho que a igreja medieval fez na perseguição que todos conhecem. Até todos os instrumentos de torturas hoje fazem parte de museus. E a verdade não está nele. O que é a verdade? Deus é a verdade. Jesus é a verdade. A tua palavra é a verdade. O salmista ainda conclui: a tua lei, Senhor, é a verdade. E sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Se alguém diz eu conheço, mas não obedece aos mandamentos, é mentiroso, parceirinho do diabo. E a verdade não está nele, Deus não está nele, o Espírito Santo não está nele, Jesus não está nele, a Bíblia não está com ele, que é lâmpada, que é farol para iluminar os seus passos. E a lei de Deus, que é fundamento do pacto lá no Monte Sinai, e também aqui no novo pacto, nova aliança, lembra que a lei é a mesma, também não está nele. Falei disso no sermão anterior, né? A adoração que Deus espera é pactual, ética, com base nos 4 primeiros mandamentos sinaíticos, reproduzido também aqui em Apocalipse. Êxodo capítulo 21. Então o Senhor deu, olha que coisa linda, então o Senhor deu ao povo todas essas palavras: eu sou o Senhor, Senhor aqui todo maiúsculo, Yahvé, o Deus da aliança. Eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Veja o porquê que ele deve ser adorado. Ele é aqui o libertador. Ele libertou o povo do Egito e ele nos liberta do pecado. Fomos resgatados e agora fazemos parte do time do resgate, como o nome do quarteto. E ele diz, agora ele vem para a adoração cultica: não tenha outros deuses diante de mim. Ele espera que a adoração, como nós vimos na lição, é esse Deus de amor e de justiça. Não é para adaptar. Não é o Deus do vinho, Baco, Dionísio, não é Afrodite. Não. É o Deus da aliança. E ele continua dizendo sobre essa adoração: não tenha outros deuses além de mim. Não faça para ti espécie alguma de ídolos ou imagem de qualquer coisa no céu ou na terra e no mar. Não se curve diante deles, nem os adores. Por quê? Porque ele sempre fala por quê? Porque eu Deus, eu sou um Deus zeloso. Eu sou um Deus que cuida de vocês, eu estou com vocês. Mas aí vem juízo. Olha o cruzamento com a palavra: juízo, trago as consequências. E aqui eu usei a nova versão porque a palavra correta, ó. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Agora, olha só, onde teve pecado, superabundou a graça, não é isso? Para 10 pecados, 10 graças, 100 pecados, 100 graças. E ele vai dizer aqui: mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Verso 7 vem para o 3º mandamento: não use o nome do Senhor seu Deus em vão. Ou, na versão nova, não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida. Muita gente ganhando dinheiro com o nome de Deus, fazendo fama com o nome de Deus, ou denegrindo a imagem de Deus, dizendo, por exemplo, que é um adventista,
com a vida toda desgraçada. E um abraço aos irmãos católicos, sofre mais com isso ainda. O cara nunca foi na igreja. Já viram isso? Ele nunca foi na igreja católica. Ou se foi só quando foi batizado, e porque ele não tinha força para correr da igreja. Não conhece o padre da paróquia. Nunca participou de uma novena. E aí quando ele é pego num ato, lá qualquer, de escândalo, e pergunta a religião dele, fala, eu sou católico. Não é! Mas eles denigrem a imagem de Deus, a imagem do povo de Deus, em todas as religiões. Citei os irmãos católicos, porque é maior número e sofre mais com isso. Mas tem muito adventista também, sujando o nome da igreja, sujando o nome de Deus. E aí, ele vem para o verso 8. Lembra-te de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias da semana para fazer seus trabalhos habituais. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Jesus repete isso lá no Novo Testamento, né? Eu sou o Senhor do sábado. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem o estrangeiro que vive entre vocês. Exclusivista? Não, inclusivista. O sábado é um sinal de inclusão para todos. O Senhor, e ele vai dizer, o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou o exemplo. Por isso o Senhor fez o quê? Abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Chamado para adorar a Deus que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas, reflete, por exemplo, né, o 4º mandamento do Decálogo, citado aqui em Apocalipse. Isso indica que o chamado do primeiro anjo para adorar a Deus, o Criador, é feito no contexto da observância dos 4 primeiros mandamentos do Decálogo. Trata-se de um convite para adoração pactual, ética, ao Deus da aliança, ao Deus Criador, ao Deus Redentor, ao Deus Salvador. A mensagem do primeiro anjo, irmãos, mostra que a verdade sobre Deus, o Criador, será proclamada mais uma vez ao mundo. Por quê? Porque o mundo acredita. É muito simples. Você vê cristão, eu sigo, como o nosso canal é falando de Cristo na estrada, eu sigo muitas pessoas de viagem, motorhomeiros, pessoas que viajam de moto. Veja a simplicidade do ser humano. Aí ele chega num lugar bonito e lá está uma formação rochosa, e ele vai na informação e fala, olha, esse animal que foi encontrado aqui, esse esqueleto tem 1 milhão de anos. Essa formação aqui tem 2 milhões de anos. Deus Criador será proclamado mais uma vez ao mundo. A missão de proclamar que Deus criou tudo em 6 dias literais é responsabilidade de cada um de nós. As pessoas são chamadas a voltar para o Senhor. A missão dessa igreja é convidar as pessoas a se voltar para o Senhor, Senhor em maiúsculo, Yahvé, a se voltar para o Deus da aliança, combatendo as atividades enganosas de Satanás. E qual a intenção de Satanás? Agora vai doer, né? Que a intenção de Satanás é levar ao mundo a uma religião falsa. E também levar essa população mundial a fazer o serviço, prestar um serviço a um Deus falso. E muitos não sabem que esse Deus que a besta apresenta é falso. Por isso nós temos essa missão de mostrar para as pessoas qual o Deus você deve temer. Vamos resumir? O Deus Criador de todas as coisas. O Deus Criador do céu, da terra, do mar, dos animais, das fontes das águas. Entenderam por que o sábado é importante no sistema do pacto sinaítico também aqui? Entenderam? Porque ele nos leva a lembrar, a restaurar
a adoração pactual ao Deus, Criador de todas as coisas. Mas em Deuteronômio, ele ganha um outro sentido. Ele ganha o sentido de, olha, guardem esse dia, respeitem esse dia, porque Deus, o libertador, ele tirou vocês da servidão do egípcio, ou para nós, ele tirou vocês da servidão do pecado do mundo. Adorem, temam e deem glória ao Deus Criador de todas as coisas. Amém, igreja? Amém. Outra vez que eu for pregar, eu vou falar sobre a segunda e a terceira mensagem, né? O tempo deu ali a segunda e a terceira mensagem. Vocês vão perceber que na segunda mensagem caiu a grande Babilônia. Aqui da segunda mensagem do Apocalipse 14, 8, ele vai nos levar a fazer uma reflexão sobre a Babilônia do Antigo Testamento, o que aconteceu com as Babilônias do Antigo Testamento, a prepotência, a arrogância. Por quê? Porque essa imagem ela será levantada no tempo do fim. Um exemplo, o irmão falou hoje muito bem aqui, Daniel capítulo 2, sucessão de reinos. Nabucodonosor, a cabeça de ouro seria destruída, cairia, mas ele não aceitou. Ele fez o quê? Uma imagem toda de ouro no campo de Dura, e ele fez o quê? Obrigou a todos a adorar, mas o povo que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus estava lá, e Deus estava com eles. Com eles. Antes dessa Babilônia, nós temos a Torre de Babel, salvação própria. Deus colocou o sinal do arco-íris, falou, não vou mais acabar a terra com água. Não, o Senhor está mentindo para nós. Vai acabar com água assim? Não fazer uma torre para se salvar. Prepotência, arrogância do ser humano. E percebe-se que caiu Babilônia, Torre de Babel. Percebe-se que caiu Babilônia de Nabucodonosor. Percebe-se que Babilônia moderna, que dá de beber o vinho do cálice da sua prostituição para todos. As pessoas se embriagam, os reis se embriagam com esse vinho, que é o evangelho corrompido. É o evangelho corrompido. No cálice de Deus, o suco da uva representa o sangue de Cristo, o evangelho da salvação. No cálice da besta, da Babilônia, o evangelho corrompido. E as pessoas bebem desse evangelho, ficam entorpecidos, loucos, embriagados. E o bêbado, você sabe que, né, ele vai adorar. E a terceira mensagem, Deus vai fazer um contraponto importante. Olha para mim, na terceira mensagem, Deus vai fazer um contraponto importante. Enquanto a besta faz uma ameaça, fala, olha, vocês devem adorar a besta, todo esse sistema, porque se vocês não adorar, lembram, olha lá o que aconteceu com a idade medieval, olha as torturas, olha a perseguição de morte, olha para os mártires, e agora a parada vai ser pior, porque nós temos a besta que se levantou da terra, e ela é poderosa politicamente, ela é poderosa belicamente, ela tem base em todo o planeta Terra, e ela vai te pegar. E os próprios da sua casa, os seus irmãos da igreja, que não aceitaram a verdade, também vai te perseguir. Você está ferrado. Deus fala assim, se vocês, olha para mim, Deus fala assim, se vocês beberem, aceitarem na testa, ou sendo forçado a aceitarem na mão, se prepara, porque vocês vão beber do vinho da fúria de Deus, sem mistura, no cálice de Deus. Sabe o que significa? Quando é que Deus expressa? Você vai beber na marra, você vai beber sem querer, nas 7 pragas. As 7 últimas pragas é a execução do juízo de Deus, é o vinho de Deus derramado sem mistura. Sabe como que ele faz? Vocês serão como aqueles cachos de uvas, mal. Vocês serão pegos, vai ser jogado no lagar, e serão pisados. E o sangue de vocês, só para vocês terem uma ideia, vai chegar no peitoral do cavalo.
passar-se 1000 anos. Depois de 1000 anos, quando descer a Nova Jerusalém, a cidade santa, vocês serão jogados no lago de enxofre e fogo, a fumaça vai subir. Por que Deus coloca essa mensagem aqui? Porque enquanto a besta prega um temor, um medo, a Bíblia, Deus não mente, Ele fala assim, Ele vai usar palavras ainda mais vívidas, Ele vai usar palavra ainda mais forte, para que o povo reconheça, para que o povo saiba, que o povo não fique enganado com o resultado de adoração. Quem você adora? Ao Deus Criador? Temendo, respeitando, guardando, fazendo as suas vontades? Respondendo à graça através de um pacto de aliança, andando com Ele, caminhando com Ele, ajudando a Ele na pregação do Evangelho? Ou você adora a besta, Babilônia, mãe, ou as suas filhas? A escolha está na mão de vocês. Você que está em casa, a escolha está na sua mão. Toque, toque. Aceite Jesus. Eu sei que sem o Espírito Santo nós não conseguiremos. Aceite o Espírito Santo na sua vida, trabalhando na sua mente, no seu coração. Vem para Jesus. E eu encerro a igreja dizendo, chamo o quarteto para cantar o hino final, o quarteto Resgate. Eu encerro dizendo que as palavras de Jesus lindas que tocam no meu coração, Ele fala para todos nós: não se turbe, fica preocupado não se turbe o vosso coração, fica tranquilo, diante de todas essas coisas malucas que estão acontecendo aí, fique tranquilo. Na casa do meu pai, né, Joel? Lá tem muitas moradas, eu vou. Ele foi ou não foi? Foi. Eu vou preparar lugar. Quando eu terminar de preparar o lugar para todos vocês, eu voltarei e vou levar vocês para que vocês estejam aonde eu estiver para todo sempre, amém. Que você esteja incluído nesse grupo que escreve o nome no livro da vida e que persevere até o fim, guardando os mandamentos de Deus, tendo a fé em Jesus, através do Espírito Santo de Deus, amém? Um abraço, você que está em casa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Estil, pense nisso, um forte abraço e que Deus te abençoe.